Boa tarde. Eu acho que é difícil encontrar as palavras certas para agradecer o convite para participar desse encontro sobre comidas e comensalidades indígenas. Para mim, é uma oportunidade sem precedentes estar aqui nessa mesa com Karim, que eu conheci menino de 6 e 7 anos, com quem eu convivi ao longo de 10 meses, quando ele tinha 11 e 12 anos, e cuja avó, a avó paterna, me fez ser sua prima e sempre me tratou de uma maneira... ela sempre me tratou de uma maneira generosamente brincalhã, né? Muito brincalhona. Então, eu devo muito ao conforto afetivo ao longo de minhas permanências entre os Iujá, a avó do Karim, assim como eu devo muito do que eu cheguei, ou do pouco que eu cheguei a compreender, ao irmão da mãe de Karim, que é uma pessoa assim, cuja generosidade intelectual e cuja inteligência eu gostaria agora de agradecer, né? E, assim, para mim, na verdade, é um prêmio inesperado, né? Ouvir em um ambiente, eu não vou dizer acadêmico, mas quase acadêmico, a fala de um homem iujá sobre Caxiri, sobre Cauim, e eu mesma poder ser ouvida por ele. O Karim é professor e ele é o diretor da escola na aldeia Tubatuba, que é uma escola no Alto Rio Xingu. Se eu não estou enganada, a escola se chama Camandu, né, Karim? E é uma escola estadual. E o Karim fez curso superior na área de linguagem e literatura, e ele escreveu uma monografia sobre a mitologia de criação dos Iujá, que é centrada na figura de um magnífico xamã, uma divindade chamada Selaã. E, assim, para mim, embora depois que Karim virou adulto, eu não posso dizer que eu e ele nos conheçamos bem como nos conhecemos no passado. Para mim, é um motivo de alegria que ele tenha, pedido o meu material e usado o material que eu havia coletado no meu campo para contribuir com o material da monografia dele, né? Eu quero, então, assim, agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje, né? E de assistir às falas dos colegas, né, indígenas e não indígenas. E eu quero também parabenizar a concepção do encontro, né, dizendo que eu acho que nós começamos a experimentar hoje, e vamos fazer isso até a sexta-feira, né, algo que eu não sei, eu acho que se situa na vizinhança da importante proposição cosmopolítica de Isabelle Stangers, né? Eu organizei, em 2013, na Ampox, com o Renato Stuttmann, um grupo de trabalho sobre cosmopolítica, e, chegando aqui, eu vi que era aqui que alguma coisa havia começado a acontecer, né? Assim, de uma maneira mais antenada com a radicalidade da proposta da Isabelle Stangers, né? E, assim, quando eu digo que a proposta do seminário, a proposta do encontro, se acha na vizinhança da proposição cosmopolítica, eu penso, sobretudo, num ponto, né? Um ponto em que essa filósofa belga destaca que o fato dos pesquisadores, ela está pensando em pesquisadores de laboratório. Nós somos pesquisadores de campo, mas acho que vale para nós também, né? Ela diz que o fato de que nós sabemos, nós temos um saber, não nos autoriza a
reivindicar um saber sobre esse saber, né? Então, nós temos um saber, mas não somos detentores de um saber sobre o saber. Isto é, não podemos duplicar o nosso saber, né? Em um saber do saber. E, assim, na minha experiência pessoal, a última semana eu fiquei envolvida com o Caxiri, que é o tema da nossa apresentação. Eu fiquei pensando como que, no clima desse seminário, eu acho que ficou um pouco assim como se abriu como uma chaga a minha relação ou as minhas relações com o meu trabalho, né? Com a antropologia, com a minha pesquisa de campo, né? Eu acho que eu não sei, eu comecei a perceber que os Iujá podiam ter uma perspectiva sobre o que eu estava fazendo, né? E eu achei isso muito apavorante e muito interessante politicamente, né? Então, assim, eu acho que, além do que nós temos aqui a aprender sobre as comidas e as comensalidades indígenas nas falas dos indígenas, né? Eu acho que a presença dessas pessoas é potencialmente transformadora, né, do nosso ambiente. Eu queria mencionar ainda uma coisa que eu ouvi recentemente, eu acho que talvez menos de um mês, do próprio Paulo Maia, que esteve recentemente na UF e que disse que a sua proposta, a sua intenção não era simplesmente ou não era criar espaços para os índios, por exemplo, na universidade, mas criar espaços com os índios, né? E eu cheguei a comentar com ele como que eu tinha achado isso absolutamente incrível, né? Não é abrir a universidade para os índios, mas é que a presença indígena nos transforme, né? Então, daí, então, o meu desejo de parabenizar todas as pessoas envolvidas com a realização do seminário. Então, eu e Caxiri, eu e Karim vamos fazer uma coisa assim. Eu vou passar a palavra para ele. Ele vai fazer uma apresentação que combina fala e imagem, e em seguida eu vou fazer uma fala que assim, para mim está meio em aberto, porque eu gostaria de ser, digamos assim, impactada pela fala do Karim, né? Mas, de todo modo, antes de começar, eu gostaria muito de ler para vocês uma página muito interessante que eu li essa noite e que é uma página escrita há uns 90 anos, é uma página tirada de um livro escrito há mais ou menos uns 90 anos, pela Virginia Woolf, que foi uma escritora inglesa, num livro chamado Um Teto Todo Seu, né? E ela diz uma coisa que eu achei que vale para nós, antropólogos, e talvez para os pesquisadores indígenas que estão fazendo parte desse seminário também, talvez também valha, né? Ela diz que é muito curioso que os romancistas queiram nos fazer acreditar que o que as refeições têm de memorável são as coisas que são ditas durante a refeição, né? E aí ela diz que os romancistas não dizem uma palavra sobre o que se comeu. E aí a proposta dela é falar sobre o que se comeu. E é muito interessante o que ela diz. Eu vou ler um trechinho. Ela diz assim: faz parte do costume não mencionar sopa, salmão. Salmão não é um peixe amazônico, né? Mas eu não sei se todo mundo conhece a palavra, o nome desse peixe, né? Não faz parte do seu costume mencionar sopa, salmão e pato, como se a sopa e o salmão e o pato não tivessem importância, como se ninguém fumasse um charuto ou tomasse uma taça de vinho. Aqui, contudo, tomarei a liberdade de desafiar esse costume e contar a vocês que o almoço se iniciou com um linguado
afundado em uma travessa, sobre o qual o cozinheiro espalhou uma camada de um creme muito branco, a não ser pelas manchas marrons que o maculavam aqui e ali, como as pintas nos flancos de um veado. Depois disso vieram as perdizes. Mas, se vocês pensarem em uma ou duas aves amarronzadas e peladas, estão enganadas. As perdizes vieram com uma comitiva de molhos e saladas, os picantes e os doces, cada um a seu tempo, as batatas finas como moedas, os brotos folhosos como botões de rosa, porém mais suculentos. Nem bem terminamos com o assado e seu séquito, e o serviçal, em uma aparição discreta, colocou diante de nós, em meio a uma guirlanda de guardanapos, um doce do qual emergiam ondas de açúcar. Chamá-lo de pudim seria um insulto. E ela prossegue. E assim, aos poucos, acendeu-se no meio da espinha, que é a base da alma, não aquela luz elétrica da inteligência, que entra e sai dos lábios, mas o brilho mais profundo, sutil e subterrâneo, que é a forte chama da comunicação racional. Bem, eu jamais poderia explicar para vocês por que ela caracteriza como racional essa comunicação, mas são palavras dela. E ela disse: todos nós vamos para o céu. Em outras palavras, como a vida parecia boa, como eram doces suas recompensas, como pareciam triviais essa rixa ou aquela mágoa, e admiráveis a amizade e as companhias, enquanto, acendendo um bom cigarro, nós nos afundávamos entre as almofadas do sofá sob a janela, né? Isso me fez, naturalmente, lembrar o valor de um ensopado de piranha, né? O valor de um matrinchã moqueado com beiju, né? E essa foto, que é a foto do Caxiri Yujá, que é uma foto que eu acho que dá água na boca de um Yujá. Depois o Karim pode dizer se, de fato, ele sente algo ao olhar para essa imagem, né? Então, eu passo a palavra para ele. Então, boa tarde. Gostaria de me apresentar aqui, né? Que eu me chamo Karim, da etnia Juruna, né, do Parque do Xingu, Mato Grosso. Então, como disse a professora, né, que eu fui aluno também da UNEMAT, né, Mato Grosso, né. Eu fiz Língua, Arte e Literatura, né, no qual eu queria aprofundar mesmo o meu conhecimento nesse sentido, né. Então, mas até o momento eu estou me forçando, né, para que eu faça mestrado, né, em relação à organização sociopolítica do meu povo, né. Isso que eu quero aprofundar meu conhecimento. Então, aqui hoje, né, estamos num momento importante, né, com a participação de todos indígenas, né, assim, nas regiões diferentes, né, que veio o pessoal de outras regiões, né. Então, assim, estão trazendo os conhecimentos, né, diferente, cultura diferente, né, e a realidade que tem em cada região, né, isso é importante, né. Assim, eu vivo também com o meu povo, né, falar que do Caxiri, né, que Caxiri, na nossa língua maricha, né, que é Caiçuma, quem não conhece pelo Caxiri, né, é Caiçuma. Então, meu povo, né, tem essa bebida, né, fermentada,
esse feito de mandioca, né? Então, desde que eu comecei assim sair para fora, né? E assim no mundo ocidental, eu vivo pensando, né? De eu estar registrando tudo o que é do meu povo, né? Então, assim, eu faço quase todo o registro, né? Sobre Caxiri, né? Eu faço esse trabalho dentro da escola mesmo, né, no qual eu sou diretor da escola, né, então faço esse trabalho junto com os alunos, dentro da sala de aula, com professores, né, assim demais também faz isso dentro da comunidade mesmo, né, isso feito durante, no cotidiano da comunidade, né. Então, isso que eu tenho aí dizer, né? E vou estar passando foto para vocês. Aí, durante o foto, né? Eu vou estar falando o que está representando. Então, aqui está o primeiro aqui, né? Que está na tela aqui, que é o Caxiri, né? Eu não sei se é aqui. Onde que é isso? Aqui? Talvez aqui? Não sei. O teclado, o mouse é diferente. Isso. Tá. Então, essa foto que está aí na tela, né, que os alunos mesmo fizeram essa apresentação. Que quase todo, quando tem Caxiri, né, as crianças, adultos, né, os jovens participam. Então, durante a Caxiri, eles aprendem muitas coisas, né, porque quando se tá tomando Caxiri, você conta muitas histórias, principalmente as pessoas idosas, né. Então, eles contam, então os jovens aproximam mais as pessoas mais velhas, né, onde aproveitam fazer as perguntas, né, sobre Caxiri, a história do Caxiri, como surgiu. Então, todas essas histórias que os alunos aproveitam e cantam junto com as pessoas idosas, né, e fazem essa dramatização no mesmo tempo, né, fazem até dança, canto. Então, tudo isso eles fazem. Aqui, também dentro do Caxiri mesmo, né, eles cantam as músicas, né, que fala do Caxiri, que fala dos alimentos, né, principalmente milho, né, que vai no Caxiri, que mistura, né, Caxiri, ou senão é batata, né. Então, que está dentro da cuia é o milho que está dentro. Então, as meninas, né, tanto os meninos, acompanham todas as danças, né, cantos. E também tem a festa centro da aldeia, né, uma festa que só as mulheres que podem fazer, mas homens também acompanham, né, de vez em quando. Mas aqui, na prática, quem está acompanhando, quem está praticando mais são os jovens, né. Então, aqui está essa música que eles estão cantando aqui, é do Criuai, que chama música guerreira. Curuaia, né? O nome Criuai é o nome iudiá dos Curuaia. Isso, exato. Então, aqui está bem na frente da escola. Escola é um espaço assim, aberto para todo mundo, onde nós, professores, né, a comunidade, pode estar fazendo seus trabalhos, né, suas atividades, ensinando os alunos, ensinando quem for aproximar da escola. Tá, as meninas com Caxiri, né? Aqui, quando tem a festa do Caxiri, todas as mulheres das outras aldeias participam, né?
hoje em dia, temos oito aldeias, né? Que antigamente, quando a professora estava fazendo esse trabalho, não era só uma aldeia só, né? Só mais ou menos 40 ou 60 pessoas. Hoje temos 8 aldeias e temos 424 pessoas. Então, os meninos acompanham, né? Esse é todo no dia do Caxiri. Aí vem as pessoas participar, né, das outras aldeias, inclusive quando tem Caxiri, vem muitos alunos, vem muitas crianças, e nesse momento também eles aproveitam fazer competição de arco e flecha, ou danças com flecha, né? Eles imitam, eles buscam na história o que aconteceu no passado, eles trazem aqui na vida atual, né? Isso que eles fazem. Aí no Caxiri também todo mundo tem que se pintar com genipapo, né? Tem seu enfeite, para todo mundo viver assim em paz, né? Com alegria, cantar, brincar com os pais, né? Com a família toda, assim com a comunidade toda. Então o Caxiri para nós é um momento assim que traz alegria, né? Onde todo mundo participa, onde todo mundo canta, onde todo mundo pode contar as histórias de pescaria, de caçada, de roça, de outras coisas que tem na comunidade. Então, aí entra, primeiro tá os jovens, aí depois vem outros grupos também, que são, a gente chama de anciões, né? Vem participar, vem ensinar, né? Com aquele seu conhecimento, né? Como é que flecha, como é que joga flecha, né? Então, pode ser que eu tenha um aprendizado, né? De hoje, né? Então, essas pessoas que têm esse conhecimento, essa sabedoria do passado, né? Então, o pessoal tem que ensinar, tem que transmitir esse conhecimento, né? No caso, para mim, se eu não estou sabendo de nada, né? Então, eles têm que passar, eu tenho que saber, eu tenho que sentar com eles para eles poder transmitir para mim. Assim é feito aqui nesse momento. Aqui nessa brincadeira também no dia do Caxiri, né? Fizeram esse papelão de peixe, né? A distância é um pouquinho mais longe, para ver se quem flecha, aonde pode amirar, né? Se vai acertar, se a distância está bom, né? Então, tudo isso é ensinado dentro do dia do Caxiri. E também acontece outras brincadeiras, assim como a corrida, né? Quando acaba a Caxiri, ou no outro dia, quando tem muitas crianças ainda, né? Aquelas pessoas que vieram participar da festa, então que o pessoal faz essa brincadeira também no outro dia, fazer a corrida, ou se não mesmo jogar bola, ou se não mesmo fazer outras brincadeiras, né? Como é que chama? Cabo de guerra que eles puxam, né? Assim, faz todas essas brincadeiras que eles fazem. Ou se não, faz também a canoagem, né? Ou natação. Então, tudo isso é feito depois do Caxiri. Fizemos o levantamento, só de música do Caxiri deu 200. Né? Aí tem outras músicas também que nós chamamos de Quatro da Boia, que é a festa, né? A música de centro da aldeia. Né? Tem 450 músicas. Né? E tem outras músicas, outros instrumentos musicais também que é tocado durante Caxiri, né? Também fizemos levantamentos, deu 22 instrumentos musicais que é tocado durante
os momentos do Caxiri. Então, tudo isso, né, que nós recuperamos, né, e estava quase sumindo, né, como a gente estava perdendo nos velhos levando esses conhecimentos, mas graças a todos, né, que me ajudou, né, inclusive, principalmente os professores, né, e nós recuperamos, né, quase todas, né, mas a maior parte também nós deixamos, né. E então, mas assim, considerando, né, em tudo que nós temos dentro da nossa cultura, né, que nós resgatamos, que tá hoje em dia está sendo praticado, e está forte isso daí dentro da minha comunidade, dentro do meu povo, né, porque está sendo estudado dentro da sala de aula, né, isso está no nosso projeto político-pedagógico da escola, né, e também tem muitas coisas que a gente faz, né, além do que a gente faz durante dia a dia da comunidade, ou assim não mesmo na escola, né, e também dentro do programa Mais Educação, nós trabalhamos também tudo isso daí que nós recuperamos, né, e valorizamos, né, porque é nosso, a gente não pode perder, porque isso mostra a nossa entidade, né, mostra a força, porque sem isso a gente não tem força, né. Então, assim, nossa língua, nossa música, nosso canto, né, dança, tudo isso é que traz aqui para nós, né, para nós indígenas e não indígenas, né, que lá nós chamamos de branquígena, né, quem trabalha com os povos indígenas. Então, é isso que eu gostaria de me expressar aqui para vocês, né, mas eu estou aqui para alguma coisa, assim, tiver a pergunta, né, ou comentário, ou contribuição, seria melhor para mim. Estou aqui à disposição a todas as coisas que vocês querem saber. Obrigado. Bem, difícil, né? Bem, eu vou falar um pouco assim sobre o Caxiri, que eu, na maioria das vezes, vou chamar de Cauim, né? O Karim falou que Caxiri, Caiçuma, Cauim, mas também tem xixa, são vários os nomes das bebidas fermentadas, né, dos povos indígenas das terras baixas da América do Sul, feitos de coisas muito variadas, mas, sobretudo, milho e mandioca. Eu vou, então, falar um pouco sobre o Cauim e o Já, tentando dar uma ideia para vocês de por que eu acho essa bebida tão interessante, por que ela me enfeitiçou, e falar um pouco também sobre como é uma cauinagem, né, uma festa de Caxiri, né? E eu começaria dizendo que a minha fala ela é diferentemente situada, né, da de Karim, porque eu fiz campo 18 meses de campo eu fiz entre 1984 e 1990. E não havia uma juventude, nem escola, né? Então, tudo o que Karim acabou de apresentar, que, a meu ver, revela um fenômeno muito interessante, que eu não sei como dizer, se é a incorporação do Caxiri pela escola ou a incorporação da escola pelo Caxiri. Provavelmente os dois processos estão em curso, né? E, assim, eu vou falar de uma experiência que eu tive nas cauinagens e o Já num momento outro e, assim, marcado, sobretudo, por uma outra demografia, né? Porque, assim, eu morei em Tubatuba em 5 meses entre 84 e 85,
e havia, quando eu cheguei, 49 pessoas, sendo que, sei lá, 50% tinha menos de 10 anos. Havia 13 casais, né? Então 26 adultos, né? Os Iujá eram, ao todo, em 84, 120 pessoas. Agora o Karim está falando de 424 pessoas, 8 aldeias. Parece que Tubatuba, esses 49 viraram 200 e tanto, não é, Karim? Então, é uma coisa assim, absolutamente surpreendente. E eu posso dizer que, durante as cauinagens de que eu participei, as mulheres diziam para mim: agora nós estamos nos recuperando, né? Eu vou dizer para vocês que, em 1950, os Iujá eram 37 pessoas. Ou seja, os Iujá, como eles diziam para mim, quase desapareceram, né? Eles eram 2.000 em 1842, 250 pessoas em 1884, 150 pessoas em 1896, 40 pessoas em 1916, ou seja, o ciclo da borracha provocou uma tragédia demográfica e cosmológica sem precedentes, na verdade, com precedentes, porque, ao que parece, no início do século XVII, houve outra tragédia quando os Iujá moravam na região do Baixo Xingu, né? Eles foram embora no século XVIII para o Médio Xingu, onde eles ficaram até o final do século XIX, fugiram para o Alto Xingu, tendo sobrado, segundo o número da Ju, 12 pessoas no Médio Xingu, na região de Altamira, onde eles não desapareceram, eles estão lá ainda, né? Então, assim, pela fala do Karim, dá para ver, desculpem, talvez Freud explique, né, que os Iujá são, para mim, um grande caxiri, né? Pela fala dele, deu para ver como que a produção de bebidas fermentadas é uma coisa muito importante na maneira como os Iujá se autodefinem, se situam no universo, né? Além da produção de bebida fermentada, tem, na minha opinião, a navegação, o fato deles serem canoeiros e também o fato deles serem descendentes de uma sociedade mítica, canibal, fundada no passado mítico por uma divindade chamada Senlaan, de quem eu já falei, né, que é o criador da humanidade, né, o criador dos Iujá. Essa divindade, ela terminou por soprar uma parte dos Iujá, transformando-os em pessoas da floresta, povos da floresta, a fim de que esses povos da floresta virassem a comida dos povos do rio, né? E, mais tarde, ele soprou uma outra parte dos Iujá, transformando essas pessoas assopradas em caraí, em brancos, né? Dando a eles fazendas de criação de gado e gado, né? E até então, os Iujá tinham um regime alimentar canibal, mas, quando o Senlaan vai embora, ele transforma os Iujá em caçadores, e os Iujá passaram a comer caça, mas o tempo vivido com o Criador deixou muitas pessoas viciadas em carne de abi e mâmaus da floresta, né? Então, assim, há 3 categorias de humanos, né? Os Iujá, que são produtores de cauim e navegadores, os abi e mama, que só bebem água e só andam a pé, e os caraí, que são criadores de gado e bebedores de cachaça, né? Assim, tem uma coisa que depois eu até gostaria que o Karim comentasse, que é que, assim, os Iujá, eles não costumavam aplicar o verbo beber para o ato de beber o cauim. Eles preferiam o verbo comer, xixi, né? Então, eles comem cauim. E
o principal cauim tem um outro nome, né, que é dubiá, né, gente. Então, eles falam dubiá e xixi, comer gente. Só que eles estão falando de beber esse cauim, né, que é esse da foto, da primeira foto, e também do filme da garota produzindo a bebida, né? E, assim, entre os Iujá se dá uma coisa que me parece relativamente diferente do que acontece em outros povos indígenas, né? Porque o cauim é um assunto exclusivamente das mulheres. São elas que produzem o cauim. É diferente, por exemplo, dos araueté, do jíbaro, dos cubeu e de outros povos, né? Talvez se pudesse dizer dos homens Iujá o que Jean Delery disse há 500 anos, ou quase 500 anos, sobre os tupinambá, né? Que os homens tupinambá achavam indecente para o seu sexo fazer cauim, né? Eu acho que um homem Iujá acharia muito estranho ele, sei lá, fazer caxiri, né? E aí, por que o cauim? Sobretudo porque o cauim é um assunto das mulheres, a produção de cauim é um saber, um conhecimento das mulheres. Se pode dizer que a carne e o cauim, a carne de peixe ou de caça, são assim os signos privilegiados da comunicação entre os homens e as mulheres, né? E esses signos, eu creio que eles qualificam as relações entre homens e mulheres como relações entre predadores e nutrizes, né? Então, as mulheres não são as não predadoras, elas são as nutrizes. E nutrizes, inclusive, que, num certo sentido, se tornam predadoras por meio da produção do cauim embriagante, né? E, assim, no período que eu vivi entre os Iujá, até os anos 90, as pessoas praticamente não bebiam água, né? Se fosse absolutamente necessário beber água, elas misturavam farinha para que a goma da farinha se dissolvesse na água e a água ficasse esbranquiçada, né? Então, assim, o cauim é um alimento cotidiano, né? E as mulheres produzem dois tipos, né? Os refrescantes, que não são deixados a fermentar para se consumir, mas são bebidas que fermentam ao longo dos dias, e os cauins produzidos para embriaguez coletiva, né? Para todo mundo ficar bêbado, né? E de todos os cauins que eles produzem vários, dois são principais. Os dois são de mandioca. Um da mandioca puba seca e o outro da mandioca puba fresca, né? O embriagante é esse da mandioca fresca, chamado dubiá, né? E a cauinagem, eu acho que é como se eu pudesse dizer que a vida não teria graça alguma, a vida social não teria graça alguma, se as pessoas não se reunissem para ficar bêbadas juntas, né? Então, a cauinagem é a experiência coletiva mais valorizada de que eu tenho notícia. E era a atividade coletiva mais frequente entre os Iujá, né? Então, assim, eu acho que os Iujá sabem beber, né? Eles bebem muito. É difícil aprender a beber o cauim Iujá, no meu julgamento, né? E eu acho que eles bebem muito até para os padrões das bebidas fermentadas indígenas, né? Então, para dar uma ideia para vocês, eu acho que dos 49 pessoas de Tubatuba em 84, havia 31 que tomavam cauim. E uma cauinagem farta tinha 500 litros de bebida. Em 1990, teve uma cauinagem. Eu fui a dona do cauim principal, a irmã da avó de cauim me atribuiu esse papel, na verdade, ela era a verdadeira dona, né? Eu e ela produzimos 900 litros de cauim para uma comunidade de bebedores de 65 pessoas, né? Em 2001, eu participei de uma festa, da onde essa primeira foto
da canoa de Cauim, em que havia 1.800 litros de bebida. E eu não... Era 278 pessoas, a população Iudiá, naquele momento. Quase todos estavam em Tubatuba para tomar o Cauim e fazer essa festa. Eu não sei assim quantos participantes, mas eu calculo uns 150 pessoas, né? Então, as cauinagens, elas são muito variadas, né? Mas, se elas são assim mais festivas, se a quantidade de Cauim é significativa para embriagar todo mundo, a cauinagem é aberta, geralmente, ou antes do entardecer ou antes do amanhecer, né? E tem uma música de trompa, tem uma trompa, um instrumento musical que é só para abrir o Cauim. E o objetivo é assustar, afugentar as ariranhas, que são as donas das canoas no passado mítico, e um monstro, um ogro chamado Paã, que vive no rio, e que tanto as ariranhas quanto o Paã, eles são atraídos pelo cheiro do Cauim, né? E, assim, além dessa quantidade de bebida, que é muito grande, a frequência também é muito grande, né? Pelo menos era no período que na segunda metade dos anos 80. Então, assim, para dar uma ideia para vocês, em junho, é um mês de 1990, de 10 de junho a 7 de julho, né? Teve uma cauinagem que começou no fim da tarde, no dia 10, uma que começou na alvorada, no dia 12, outra que começou no dia 19, foi da alvorada até a meia-noite. No dia 22, 24 e 27, teve Cauim pequeno, que não chegou a ser uma festa. No dia 30, tinha uma festa que começou na alvorada, durou a noite inteira até o fim da tarde do dia seguinte. E, no fim da tarde, as mulheres... Isso sempre acontece quando a festa é muito boa, né? As mulheres vão todas à roça de um homem buscar mandioca para fazer o que se chama o sucessor, o substituto. E é uma coisa muito bonita, porque os homens ficam ainda curtindo a embriaguez, as mulheres vão à roça, voltam todas, depois de 2 horas, aproximadamente, com os cestos carregados de mandioca, e elas atravessam a aldeia sob o alarido dos homens, né? Uma gritaria medonha e bonita, esplêndida, né? E essa cauinagem, então, que durou do dia 30 de junho o dia inteiro e foi acabar no dia seguinte de tarde, o que se pegou no fim como substituto, como sucessor, deu uma cauinagem no dia 6, que foi interrompida, começou na alvorada, foi interrompida meia-noite, mas havia Cauim. O Cauim não pode ficar sozinho, então o dono da bebida, o dono da roça, né? Nesse caso, o dono da roça se torna o dono da bebida, fez a vigília com alguns jovens. Quando foi na alvorada, as pessoas acordarem, o Cauim foi de novo até o começo da tarde. Ou seja, bebemos no mínimo 10 dias em um mês, e isso sem contar que os dias em que não se está bebendo, as mulheres estão fazendo o Cauim, né? Então, eu tinha a sensação de que, de repente, eu comecei a ter a sensação de que em Tubatuba havia uma espécie de fábrica do Cauim, em diferentes momentos do processamento, né? E uma coisa que eu gostaria de dizer é que, no início do meu trabalho de campo, eu ficava completamente apavorada, né? Eu não aguentava as cauinagens. Eu não era, digamos assim, biologicamente possível para mim beber, não era afetivamente possível para mim participar da interação intensa durante uma cauinagem, né? Então, eu bebia uma cuia, bebia 2, a terceira eu começava a enrolar, a quarta eu recusava, a quinta eu não aguentava mais,
Então, eu tinha um hábito, nos meus primeiros 3 meses de campo, eu fugi muito nas cauinagens que começavam na alvorada, por volta de 10, 11 da manhã. As crianças iam para as praias, eu fugia com elas, ia tomar banho de rio, né? Mas, assim, é uma coisa que, quando chegou dezembro, a estação da melancia, eu aprendi a beber cauim chupando melancia. Então, assim, eu tinha falado que as cauinagens eram muito variadas, né? Eu acho que tem uma coisa que é preciso ressaltar, que, assim, essa diferença entre o tempo cotidiano, né, ou a vida doméstica, e o tempo ritual, né, a socialidade da cauinagem, é uma coisa que tem muito a ver com transição, né, com diferença de grau. Então, tem uma advertência do Nietzsche, o filósofo, que eu acho muito interessante. Ele diz que nós temos o hábito de fazer oposições, né? E isso porque nós temos a nossa observação da natureza é muito inexata, né? Nós vemos oposição em todo canto quando não há oposição, há apenas diferenças de grau, né? Então, é preciso ver que as coisas se dão como transição, né? Então, eu acho que tem, né, essa variação entre a vida doméstica e a vida ritual, o tempo cotidiano e o tempo ritual como diferenças de grau. E, assim, eu acho que tem, assim, a minha compreensão da cauinagem, ela tem muito a ver com o fato, assim, de 2 modos básicos de conduzir-se nas relações interpessoais, né? Eu diria que esses modos são institucionalizados. Tem, por um lado, uma conduta de respeito, vergonha, né? É uma palavra só em Ujá, mas é tanto respeito quanto vergonha. A pessoa que respeita a outra sente vergonha pela outra, né? Que é a conduta apropriada entre parentes consanguíneos e parentes por casamento, parentes afins, né? Pessoas, então, que os Iujá consideram como sendo não imama, não outros, né? E a segunda conduta é a brincadeira, que é a relação institucionalizada entre pessoas que são imama, que são não parentes, são outro, né? E, assim, é a encarnação, né, amistosa, o deboche afetuoso, né, entre primos cruzados, eles são imama. Isso gera alegria, né, entre primos cruzados, mas também entre parentes mais distantes, entre amigos, entre cunhados de cunhados, entre não parentes e também entre com pessoas que não são Iujá, né? Sejam os chamados Abi, sejam os Caraí. E aí a minha compreensão é a de que o que se dá numa cauinagem é uma espécie, assim, de jogo, né? O Carinho usou a palavra dramatização, eu acho interessante, é que, assim, o laço de parentesco que é o laço marcado por respeito e vergonha, e o laço de alteridade, que é o laço marcado como de brincadeira, né? Que esses laços são postos a variar, né? De maneira que os parentes distantes são transformados em não parentes, né? Como que eu posso dizer assim? O Renato Stuttman, ele tem uma formulação que eu acho muito pertinente, né? Ele diz que a cauinagem é uma celebração da alteridade. Eu concordo inteiramente com ele. Mas, pondo essa formulação no contexto demográfico que eu conheci, esses outros eram feitos no próprio ritual, né?
é preciso ter com quem brincar, né? E para ter com quem brincar, é preciso você transformar as pessoas com quem você tem relações de respeito e vergonha em pessoas com quem você pode brincar, né? Então, não, assim, eu acho que a cauinagem ela tem uma evolução, assim como se diz, como se fala em evolução de uma escola de samba, né? Tem uma ordem, uma sequência ritual que é relativamente frouxa, mas eu acho que porque ela depende muito assim, como é que eu posso dizer, da excelência do cauim, né? Que se o cauim está muito forte, muito bom, o tempo ritual fica muito acelerado, né? Mas eu acho que é possível falar de uma evolução na cauinagem, né? Tem um primeiro movimento, né? Em que é a reunião dos homens ao redor do cauim, né? Portanto, uma separação entre os homens e as mulheres, né? Em que os homens são aqueles para quem a bebida é feita, né? Aqueles a quem a bebida é oferecida. Depois tem um segundo movimento, que é a reunião das famílias no ambiente onde está o cauim. Na maioria das vezes em que eu fiz campo, isso era na casa do cauim, né? Então, todas as famílias conjugais se reúnem, se juntam para beber juntos. E quando a embriaguez já está um pouco saliente, se passa ao terceiro movimento, que é o movimento da dança propriamente, da festa propriamente, né? Bem, tem uma coisa antiga, né? Mas assim, para mim para mim foi muito fundamental que eu tivesse lido essa observação, que é uma observação que o Marcel Mauss faz, né? Ele propôs que havia sistemas estéticos que não eram fundados no belo, mas na alegria, né? E eu acho que isso foi muito importante para mim, eu acho que a alegria tem um valor estético entre os Yujá, né? Ela desperta a emoção. Dá alegria ver alguém alegre, bêbado, né? Dá vontade de beber. A alegria é contagiante, ela é emocionante, ela é a forma elevada da socialidade, né? É a razão pela qual vale a pena viver em sociedade. É claro que tem um risco, mas viver em sociedade vale um pouco a pena, porque é possível, né, atuar na sociedade ou atualizar a socialidade como uma arte, né, a arte da alegria, né? Aí, assim, eu acho que porque, assim, num certo sentido, se poderia dizer que os Yujá, fora do tempo ritual, são pessoas introvertidas, né? Eles parecem tímidos, eles são pessoas muito discretas, tanto os homens quanto as mulheres, embora os homens pareçam menos tímidos do que as mulheres, né? E o movimento da cauinagem é você passar da sobriedade para uma alegria crescente, né? Uma desinibição e uma alegria crescente, né? Agora, eu acho que a própria alegria tem um desenvolvimento, ela se prolonga, né? Ela é arrastada por um movimento de transformação, né? E eu diria que tem uma certa divisão de gerações na evolução da alegria, né? Então, as pessoas velhas, né, os velhos, as mulheres idosas, sobretudo, há um certo momento em que elas ficam tristes, né? Elas parecem tristes.
elas estão com saudade, elas começam a se recordar dos seus parentes que já morreram. E elas dão expressão a essa saudade por meio do canto, né? Que pode ser um canto solo, ou ela pode cantar com mais um companheiro ou uma companheira, né? E muitas vezes em que isso acontece, e as pessoas ainda estão na reunião das famílias bebendo, quando se vê uma pessoa velha, uma mulher velha assim, isso alegra tanto as mulheres jovens que elas saem dançando, elas saem cantando, elas puxam a festa por causa da emoção causada pela embriaguez dos mais velhos, né? E os homens acompanham o canto das mulheres, eles entram na festa também. Aí, assim, acontece assim, que tem essa coisa, assim, ver o que é essa socialidade ritual, essa alegria como um esplendor da vida, né? Mas a cauinagem também é o palco para a expressão dos perigos da vida, né? E eu acho que esses perigos, quem mais dá expressão a eles são os homens mais jovens, né? Os homens jovens, e isso entendendo não a juventude, tal como a gente viu no filme do Karim, mas assim os homens que ainda não são avós, os homens que ainda não são sogros, né? Então, a alegria, ela pode virar uma altivez, é uma coragem, né? Essa coragem pode virar um autoelogio, o que, por sua vez, vira raiva, né? Há um surto de raiva, um ataque de raiva, que eu acho que é um estado ritual, essa raiva de cauinagem, né? É um estado ritual no sentido de que, pelo menos na minha experiência, pode ser que para uma pessoa aí já tenha uma razão pela qual a outra ficou com raiva, mas essas coisas elas não podem muito aparecer, essas razões pessoais, né? Então, é o excesso de embriaguez que dá uma recordação, né? Ativa uma memória que é uma memória de guerra, né? Então, é uma memória dos inimigos que mataram, provavelmente, talvez, aqueles de quem os velhos estão sentindo saudade, né? Mas eu estou aqui apenas assim fantasiando, né? Então tem uma coisa que eu acho interessante que o Eduardo Viveiros de Castro observou em algum lugar. Ele diz assim: os índios bebem para não esquecer, né? Que é uma tirada muito legal por causa dessa nossa expressão, vamos beber, esquecer, né? Bebemos para esquecer, né? E os índios então beberiam para não esquecer, né? Então, assim, tem uma coisa que, assim, o cauim, ele é essa coisa da geração da alegria, né? Ele é um estimulante verbal, né? Estimula a linguagem, a vontade de falar, a expressão verbal, mas ele é também um estimulante sexual, né? Então, as pessoas são supostas transarem muito durante a cauinagem. E, evidentemente, junto com a alegria, por causa da estimulação da sexualidade, o cauim gera muito ciúme, né? E, assim, as brigas, quando elas acontecem, elas podem aparecer como uma briga entre o marido e sua esposa. Mas eu acho que os homens, quando não estão envolvidos nessa briga, ou não estão na hora da cauinagem, eles consideram, eles têm uma expressão que é guerra de caxiri, né? Eu acho que é uma dramatização, né? Porque essas guerras de caxiri, elas são brigas que não se efetuam realmente, porque as pessoas que têm um acesso de raiva, elas são imediatamente retiradas da cauinagem e elas são postas a dormir, né? Elas são... A mãe, o pai dizem para a pessoa com raiva: você está morto, deita, né? Tem
Então, são brigas que não se efetuam realmente, são brigas que quase acontecem, são quase brigas, né? Então, você tem um clima de acirramento, de dramatização de uma agressão, de uma violência que não se efetua, mas que como que eu posso dizer, ela é muito difícil para mim, por exemplo, né, que nunca sabia quando se estava dramatizando, quando se estava vivendo seriamente a coisa, né? Então, assim, a sensação que eu tenho é que uma coisa intensa da cauinagem é criar uma situação em que se torna indecidível o que é fantasia e o que é a realidade, né? É como se o objetivo da cauinagem fosse criar uma zona de indiscernibilidade, né? Entre a brincadeira e a ofensa, porque a brincadeira pode se tornar mais forte, né? E uma coisa que os Iudiá sempre falavam para mim, provavelmente que me viam assustada, que assim, é que a cauinagem dos antigos é que era ruim, que era muito pior, né? Porque a cauinagem dos antigos era realmente perigosa, porque você fica bêbado, você pode ter vontade de matar. E como antigamente tinha muita gente que tinha um estatuto de guerreiro, né, de matador, de inimigo, essas pessoas que tinham o estatuto de guerreiro podiam agir de modo muito cruel quando ficavam bêbadas. Então, as pessoas me diziam que nas cauinagens antigas era possível uma pessoa matar e comer a outra, né? Como se a antropofagia fosse assim uma espécie de ponto culminante do movimento da cauinagem, né? Da sobriedade, a alegria, a raiva, a vontade de matar e comer gente, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Não, eu não ia finalizar ainda, mas dá. Tá, então tá. Não, eu acho que eu queria falar uma coisa que eu vou falar rapidamente, embora eu acho que seja uma coisa muito interessante, que é assim que o cauim ele é caracterizado como uma bebida, o cauim embriagante, como uma bebida que nos faz morrer, né? Me parece que isso é muito interessante, porque assim, além da morte propriamente dita, há duas modalidades de morte que são assim também uma coisa de variação em grau da morte propriamente dita, né? O sonho é considerado como uma morte tênue, reversível, né? A pessoa que está sonhando, ela se encontra em um estado de Inanai, assim, virando Inanai, que é uma certa categoria de espíritos que inclui os mortos dos Iudiá, né? Então, ela se encontra inanaizada. E a embriaguez também é dita como uma morte, né? Então, eu acho que tem uma aproximação que a cauinagem produz, é uma aproximação singular que a embriaguez produz entre os Iudiá viventes e os Iudiá que já morreram, que são esses Inanai, né? Então, acontece muito frequentemente as pessoas ficarem com os olhos cheios d'água durante a cauinagem. Eu mesmo ficava assim, não sei porquê, dá isso, os seus olhos ficam lacrimejando. E aí as pessoas dizem que é um rosto dos mortos. E aí elas começam a chamar o tabaco, porque também se fuma muito na cauinagem, elas começam a chamar o tabaco, não de tabaco, mas de óleos, né? Olho, que é o nome que os Inanai dão ao tabaco. Eu vou falar, então, assim, para fechar, de duas coisas. Primeiro, das relações das mulheres com o cauim, né? Que, assim, as mulheres, eu não vou me alongar, mas as mulheres também têm que fazer o resguardo para fazer cauim, né? E o ponto principal desse resguardo
é a evitação da produção de cauim durante a menstruação. Porque se há um perigo que pode acontecer aos homens, é beberem um cauim contaminado com sangue, né? Então, o sangue e o cauim não podem se misturar absolutamente. Eles dão um mal, eles geram uma doença horrível, que é chamada paru. É uma doença em que o homem sofre uma dilatação da barriga, a barriga fica grande e dura como uma grávida no final da gravidez. E essa espécie de engravidamento fantasmagórico é um mal horroroso. Então, por isso, as mulheres evitam completamente a contaminação do cauim pelo sangue. E, durante o processamento, as mulheres fazem o cauim aparecer como um duplo do filho que um dia a dona do cauim terá, né? De maneira que todo cuidado com a massa é um cuidado para evitar um acidente no futuro com o filho que a produtora vier a ter, né? Então, o que acontece com a massa é um presságio do que vai acontecer com o futuro filho da produtora, né? Mas, a partir do momento em que a bebida recebe a parte do pinchum, e o pinchum é uma parte em que uma parte da farinha de mandioca é mastigada e acrescida, e se acrescenta a essa parte mastigada batata doce, crua, ralada, né? Isso é o pinchum, que é o que faz a bebida fermentar. A partir do momento em que a bebida recebe o pinchum, ela vira cauim. Então, ela não é mais um duplo do futuro filho da produtora, ela é o filho da produtora, né? Então, uma maneira assim muito... É uma cortesia com uma mulher riujá que está acabando de fazer cauim e que está, então, limpando em torno da canoa de bebida o que sobrou de fiapinhos de mandioca do final do peneiramento da bebida, né? Então, a maneira cortês de você saudar uma mulher é perguntando assim: você está arrancando as pestanas do seu filho? E ela fala sim, né? Porque as iujá depilavam a sobrancelha, arrancavam os cílios, as pestanas dos filhos do marido. O Karim não deixa, mas... né? E, assim, os donos, né, a mulher produtora e o seu marido, que é o dono da mandioca, ele é caracterizado como dono da mandioca, ela é caracterizada como a dona da bebida. Os donos da bebida não devem se embriagar, né? Eles não devem beber assim à vontade, porque para que os outros bebam é preciso que eles tomem conta do pessoal bebendo, né? Então, eles são supostos não beberem. Mas é claro que as mulheres servem uma cuia ou outra à dona do cauim, né? E aí me ensinaram a dizer para a dona do cauim, quando eu fosse levar o cauim para ela, pegue aqui o teu filho, beba aqui o teu filho, né? Isso é interessante, assim, porque é uma coisa que eu tinha notado na fala da Creuza e da Ana, um contraste entre o que acontece com as plantas cultivadas, as comidas, as plantas alimentares dos craô, o que acontece com o cauim e o iujá difere drasticamente do que a Aparecida e o Francisco apresentaram aqui sobre o alimento carne, né? Você tem todo um processo de desumanização ou de dessubjetivação da carne para que você possa comê-la, né? Quando com a batata e com o cauim é o contrário, né? Se trata de criar uma relação de aparentamento entre o alimento e as pessoas que estão produzindo esse alimento, né? Bem, mas assim, eu estou falando isso, mas não é exatamente, como é que eu posso dizer? O cauim não é só um alimento de origem vegetal, porque, ao final da produção da bebida, as mulheres marcam cuidadosamente uma diferença entre
o cauim, ou o corpo do cauim, e o resto, né? Iuã, Itiabã e Iuã. O que é Iuã? O Iuã é um resto que, quando não existe, se dá um jeito de começar a existir, que é uma quantidade que não é suficiente para encher uma panela de 80 litros, que é o menor recipiente de cauim, né? E esse resto, ele é uma bebida nutritiva que é dada às crianças, e ele faz, esse resto faz as crianças crescerem, né? Enquanto que a bebida que é posta a fermentar, ela começa, como se ela sofresse uma certa transubstanciação que dota a bebida de um valor de carne. Primeiro, o cauim age no coração e no estômago das pessoas de uma maneira que só as carnes agem, né? Os peixes, as caças agem. O pelo do cauim espeta o estômago ou o coração das pessoas. E o cauim fermentado, ele não nutre, ele faz morrer, né? Então, o processo da fermentação é um processo de transformação de um alimento que engorda a criança em uma bebida tóxica que faz os homens e as pessoas em geral morrerem, né? Bem, eu tenho mais duas coisinhas para falar. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que assim, eu falei inicialmente que as bebidas fermentadas e as carnes eram signos privilegiados das relações entre homens e mulheres, né? Quando eu digo que o cauim ganha um valor de carne e um valor de uma bebida tóxica que faz os homens morrerem, né? Eu acho que há uma mudança na posição das mulheres de nutrizes a predadoras, né? E tem uma coisa assim também, que é que assim, porque assim, o cauim é como se ele fosse um ponto de articulação da diferença de gênero, né? Porque, enquanto uma bebida, ele é uma substância que pode ser dita andrógena, né? Ele é virtualmente macho e fêmea, porque ele se transforma em duas qualidades de leite. Leite de homem, que é como os Iudiá glosam a palavra para sêmen, e o leite de peito, né? O leite materno, né? Então, ele é assim... passando pelo corpo da mulher, ele vira leite, passando pelo corpo do homem, ele vira sêmen, né? Os Iudiá sustentam que o que desencadeia uma gravidez é o sêmen, mas o crescimento do feto é permitido por mais sêmen e pelo cauim que a mãe ingere, né? Então, uma mulher grávida bebe o cauim vai para o útero e alimenta o feto. Uma mulher parida, ela toma o cauim vai para o seio e aí vira leite e o bebezinho é alimentado pelo cauim depois do corpo da mãe processado. Tem uma última coisa que eu queria falar, que, para mim, foi muito importante assim, para a compreensão que eu desenvolvi, que é a perspectiva dos Inhanai, né, desses espíritos dos mortos que vivem em rochedos grandes do rio Xingu, né, em aldeias no interior desses rochedos, né. O ponto de vista desses espíritos assim tornou sensível para mim, tornou visível para mim a unidade dos dois cauins mais importantes da dieta Iudiá, né? O Iacupá, que é a bebida refrescante, nutritiva, que é feito com os restos de puba, utilizada na produção do cauim embriagante, né? Os restos da puba são postos em jiraus a céu aberto para secar, né? E
a unidade desse cauim com o cauim chamado dubiá, que é o cauim embriagante, que é feito com a puba fresca, né? Esses jiraus de puba secando são vistos pelos espíritos em Anai como gente morta em decomposição, né? E isso porque, segundo me explicaram, antigamente os Iujá, eles não enterravam os mortos. Eles até podiam enterrar provisoriamente até a decomposição das carnes, depois eles tiravam os ossos e conservavam os ossos dos parentes mortos por um tempo indeterminado, né? Então, havia nos tetos das casas muitos cestos cheios de esqueletos dos membros mortos da família. Ou a outra possibilidade, a outra técnica, em lugar desse enterramento provisório, era fazer uma técnica que os antropólogos chamam de exposição do cadáver, né? Que é a construção de um jiral e a colocação da pessoa morta sobre esse jiral, e ali ela se decompunha enquanto as pessoas da aldeia iam embora, né? Iam passar uma temporada fora da aldeia até a decomposição das carnes, voltavam e recuperavam os ossos do morto. E os Inhanai, eles entendem que esse método funerário continua existindo, porque eles entendem que a puba seca secando é um cadáver em decomposição, né? Bem, então, o cauim Iacupá é feito com os restos mortais, se assim posso dizer, do cauim embriagante, que tem uma alma para a qual, quando o cauim acaba na canoa, para os Iujá, como eles dizem, quando o cauim acaba para a gente, se abre para a alma do cauim, para o espírito do cauim, um caminho na floresta, que só se abre para o cauim, além de se abrir para todos os humanos, né? E esse caminho na floresta é o caminho que conduz até a aldeia dos Inhanai. E ali, chegando entre os Inhanai, essa alma do cauim é bebida pelos Inhanai em cauinagens incessantes, né? Intermináveis. Embora os Inhanai produzam, as mulheres Inhanai também produzam cauim, também as Iujá, os Iujá são fornecedores de alma de cauim para os mortos, né? E aí eu queria fazer um contraponto entre esse ponto de vista dos Inhanai e o ponto de vista de uma outra categoria de espíritos dos mortos, que são os espíritos dos mortos guerreiros, né? Que eles não vivem com os Inhanai nos rochedos, eles vão para o céu, onde eles se tornam assim divindades em Ama. Eles são espíritos muito poderosos. E a avó de Carim, uma vez, falou para mim que tem uma coisa muito misteriosa na conduta desses em Ama, porque sempre que se pergunta a um deles se ele está bêbado, a resposta é positiva. E isso é uma coisa misteriosa, porque eles comem carne das vítimas de guerra dos Iujá, que eles levaram para o céu ao morrerem, né? E eles vivem bêbados, eles são embriagados, né? Então, eu não sei se a carne dos inimigos de guerra se essa carne é embriagante, né? Mas, de todo modo, se os Iujá são fornecedores de alma de cauim para os mortos em Anai, os mortos em Ama, talvez, ou provavelmente, né, porque é assim que o saber se exprime, né, talvez eles sejam fornecedores de carne de índio para os Iujá. Como eu vim a descobrir uma vez, quando eu mesma tive um sonho com vários moquéns com carne de gente assada, né? E aí os avós de Carim riram muito quando eu contei, e aí eles me explicaram o seguinte: eles nos dão de comer, e provavelmente todo mundo aqui já comeu a mesma coisa, né? Então, assim,
eu fiz uma exposição assim, não sei, me dá um senso de insatisfação, porque eu fiz uma dissertação de mestrado, fiz uma tese de doutorado, fiz um livro, o foco principal é o Cauim, ou seja, eu sou um pouco obcecada pelo Cauim. E aí, lendo umas coisas para falar do Cauim para vocês hoje, eu achei que eu podia fazer tudo de novo, começar de novo a estudar o Cauim, né? Então, mas assim, uma coisa que eu queria dizer assim, que para mim foi muito assim, o Cauim me cativou, me hipnotizou. Eu acho que assim um pouco porque ele me permitiu assim a percepção de uma inexistência de um observador absoluto, né, no universo Yujá, né? É capaz, né, um ponto de vista externo ou descentrado, capaz, por exemplo, de dar uma resposta direta para uma questão aparentemente simples, né? Eu creio que apenas aparentemente simples, né? Tipo, os Yujá comem gente, né? Eu penso que a resposta é não e é sim, né? E aí eu vou fechar minha intervenção apontando assim para duas direções. Uma seria a direção da filosofia política ameríndia, a propósito da qual a Beatriz Perrone, com base na ideia levi-straussiana de dualismo em perpétuo desequilíbrio, né, veio a afirmar o seguinte: tudo é dois nas Américas, tudo o que é e não é, né? Bem, essa é uma direção. A outra direção, que eu também acho muito interessante, é a da lógica do sentido, tal como, sei lá, sintetizada numa afirmação do filósofo Gilles Deleuze, né? O Deleuze diz o seguinte: o sentido opera a suspensão da afirmação, assim como da negação. Isso é muito interessante. Então, muito obrigada. Por onde começar? Enfim, vamos já direto abrir para as questões, né? E lembrando que a gente vai ter meia hora de debates, e vamos começar já com questões aglutinadas para a gente ter tempo de mais pessoas poderem falar, tá bom? Eu vejo pelo Joempi e outros povos tupi que bebem muito que eles não podem dizer isso dessa forma. Então, juntos, a gente procurou traduções para falar disso à saúde, né? Uma bebida que faz bem, uma bebida que é boa para a saúde. Então, esconder o fato que ela embriaga, né? Então, isso é uma mudança, porque o problema, enfim, o foco, o objetivo é embriagar, e não simplesmente alegrar, como você mostrou, né? A alegria é feita dessa transição entre algo que torna feliz e que pode rememorar, e pensar e rememorar é triste e gera violência, né? As coisas estão juntas. Então, eu estou perguntando ao Karim se essas mudanças existem, né? Se, de repente, o caxiri e a festa vai para a escola, ela não vira apenas um lado do caxiri, né? E, enfim, eu tenho angústias de pensar que o caxiri vai para a escola, porque eu acho que, infelizmente, enfim, não sei, talvez o caxiri vai ser capturado para a escola. Como fazer para que realmente a escola seja capturada pelo caxiri? Enfim, seria isso. Desculpa me alongar. Oi, meu nome é Francisco. Gostei a fala dos dois, né? A professora, antropólogo, parente indígena também. Tu fez um excelente trabalho com os povos indígenas. Joruna? É Joruna? Joruna. Então, eu fico feliz pela sua expressão, que
como indígena também, quando a gente faz uma festa tradicional, quando a gente conhece essas letras das músicas, a gente mergulha naquele mundo. A alegria tão... Rapaz, a gente não tem palavra para dizer, entendeu? Eu percebi a tua fala que, como não indígena, você mergulhou nesse mundo também da sociedade indígena, né? Então, e ao mesmo tempo também, como você conheceu ele desde quando ele pequeno, né? Ele cresceu, hoje ele é professor, hoje é formado, né, na linguagem, e trouxe uma experiência para ti, porque ele fez um trabalho dele citando, né, seus trabalhos. Isso, o que você sente, como você, um antropólogo, quando um aluno indígena citou nos seus trabalhos, no monografia dele, o que você sente como antropólogo? Respondendo aqui, né? Então, os cantos, né? Tem os cantos diferentes, né? Que eu falei. Por exemplo, agora, hoje, eu não estou cantando aqui para vocês, né? Ou, de repente, se eu estivesse bebendo caiçuma, pode ser que eu entrava aqui e cantava uma música de Caxiri, né? Só pode cantar contra mim. Então, a música de Caxiri tem essa diferença, né? Como disse nossas senhoras, né? Por exemplo, quando a gente for fazer uma entrevista, uma pesquisa com ele, né, a gente pergunta, né? Canta aquela música que você estava cantando durante Caxiri. Ele fala, não, agora não, porque a gente não está né, não tá no momento certo aqui. Eu posso cantar só quando a gente está tomando Caxiri. Então, tem muitas músicas, né, cantos, que não é permitido em qualquer momento, né? Assim, tem os cantos que é permitido, pode cantar em qualquer momento, né? Quando você está deitado ou quando você está descansando, né? Então, assim também, uma canção de ninar a criança, né? Então, tem esse canto que vocês viram, né? Durante o filme que eu passei, tem algumas músicas que tem a ver também com essa canção de ninar, né? Então, por isso, a pessoa que está com as crianças no ombro, né, está cantando para a criança, para que a criança dorme, para não ficar incomodando durante Caxiri. Então, é isso que é uma diferença dentro do momento do Caxiri. A bebida, né, quando eu, no caso, né, quando comecei a levar ou falar da bebida fermentada dentro da escola, né, educação à saúde, né, sabendo que bebida fermentada, né, pode ser que tem duas coisas, né, como disse a professora, né, tem duas coisas. Você, principalmente quando tem Caxiri, a festa de Caxiri, pode não haver um trabalho, atividade escolar, né? Ou eu posso levar o trabalho, né, uma atividade dentro da escola quando não tem Caxiri. Então, a partir do momento que eu estou lá querendo falar, se eu fiz o planejamento, né, em cima do Caxiri, eu tenho que falar como é que é feito do Caxiri, né, e como é que a gente pode... por exemplo, respeitar a pessoa durante a festa do Caxiri, né? Porque quando você está com problema de saúde, você não pode estar bebendo Caxiri, né? Sabendo que pode prejudicar a sua vida, né? Ou quando você está tomando medicamento, você não pode tomar Caxiri. Então, Caxiri faz bem para a pessoa, né? Por exemplo, quando a pessoa está bem de saúde, né? Quando a pessoa não está tomando nenhum medicamento, o pessoal pode tá tomando Caxiri de boa, né, assim, cantando, ou, né, porque traz também, o próprio Caxiri abre o pensamento, né, ali você vai
querer cantar, você vai querer perguntar, você vai querer buscar outras informações dentro do Caxiri, né? Então, você não pode, quando você entra numa coisa que você não podia tocar o assunto, né, principalmente, aí vem outra coisa na sua cabeça, né? Você chega na pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa está falando isso comigo, tal, né? Aí, se a pessoa tocar no outro assunto, aí você vai, conforme o que você vai falar, você vai estar levando sua vida para lá, né, para frente, né? Então, não é certo a pessoa, assim, durante o Caxiri, falar alguma coisa errada para as pessoas, né? Então, às vezes, vira até um conflito entre os amigos, né? Então, tem certas coisas que a gente pode fazer durante a festa do Caxiri, né? Bem, porque dentro do Caxiri vai o mandioca, né? Vai até a batata. Então, não é proibido para as crianças tomar, né? Criança pode tomar, assim, tem as quantidades certas, né? Eles podem tomar. Não pode exagerar muito, porque não dá certo, né? Daqui meia hora mais ou menos, você não pode nem enxergar mais sua casa, né? Então tem coisa que Caxiri traz, né? Que traz para a sua vida, até mesmo, né? Para os idosos, né? O pessoal pode até tirar muito esse Caxiri, né? Mas a gente tem certos momentos, tem certas quantidades que a gente pode dar para os idosos também. Então, tem coisas que o Caxiri traz para nós, a vida, né? Que faz parte da nossa vida, né? É isso. Bem, eu não saberia, assim, desenvolver a interessante questão que a Dominique levantou, mas, assim, eu concordo que, no caso do Ziujá, esses discursos vindos do pessoal da saúde contra o Caxiri do Ziujá é uma coisa antiga, né? Na verdade, eu não sei, eu acho que talvez eles... Eu não sei, mas eu acho que houve um momento em que tinha essa ideia de que os povos ribeirinhos eram mal alimentados, porque eles comiam basicamente mandioca e peixe, né? E aí, depois, isso um pouco sumiu, mas aí eu acho que os médicos continuam com essa história. Então, no caso do Ziujá, de fato, é como se os pais não alimentassem os filhos. É como se, sei lá, se as crianças não tivessem atrás das casas matando uma galinha, fazendo uma galinha para elas se alimentarem porque não estão a fim de beber, não sei o quê. Então, tem esse discurso contra e tem, ao mesmo tempo... uma coisa que é eficiente em saúde coletiva, mas é muito estranho em saúde individual. Porque, assim, as crianças que têm uma insuficiência, sei lá, alguma anemia, os pais acabam sendo culpabilizados. Então, se torna a dieta alimentar daquele povo que é inadequada porque tem aquela criança com anemia, né? Então, isso é um pouco, assim, absurdo. Não tem meios de... os médicos não têm meios para resolver o problema, sei lá, de 4, 5 crianças que têm um problema de anemia, que não é necessariamente por causa da dieta infantil, né? Mas, sei lá, circunstâncias individuais. Então, de fato, tem isso, né? E, com relação à coisa da escola, eu não sei, assim, para mim, as imagens que o Karim mostrou são muito novas, assim, né? Mas eu acho que é mais, assim... cauinagem para a juventude, né? Que, assim, eu acho que não exclui a existência dessas cauinagens mais de tipo tradicional, como eu observei, né, Karim? Vocês continuam, né? Então, acho que tem um pouco isso. E, assim, eu queria agradecer ao Francisco ter feito comentário sobre a minha fala, porque... eu fui, assim, muito tocada por uma coisa que você disse na sua fala, né? Que você disse assim que você imaginava que outros povos indígenas tinham esse tipo de canibalismo do Zuari, né? E quando eu escutei, eu falei, de fato,
não é bem esse tipo, mas é algum, né, canibalismo. Então, eu fico feliz que você tenha assim, curtido aqui a nossa fala sobre xixa de mandioca muito fermentada, né? E sobre a monografia do Karim, talvez eu tenha me exprimido mal, porque assim, eu não sei se o que eu escrevi foi útil para Karim. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Acabou que eu nem li a monografia dele, mas eu passei para ele um material mítico que eu tinha traduzido, uma parte sozinha, uma parte com outras pessoas. Então, eu passei para ele a versão que eu tinha e cópia da narração na língua iujá que eu tinha feito a tradução. Então, foi isso que eu passei para ele apenas como mais um material para a pesquisa dele, né? Agora, sim, é claro que eu fico muito emocionada de fazer essa fala aqui com um professor de literatura, de linguagem, iujá. Eu fico até com vontade que ele tivesse nascido uns 30 anos antes, porque ele podia ser meu professor. Tá, eu me chamo Jurandir, eu vim do Amazonas, lá do município de São Gabriel da Cachoeira. Tá, eu gostaria só de contribuir quanto o caxiri que vocês estão falando aí. Na minha etnia, eu sou da etnia Baré. Para nós, o caxiri, acho que só muda o nome, né, do garapa. Só que o garapa só tem de uma forma, para bem dizer. Isso é o forte. Não tem garapa fraco, para bem dizer. Então, eu gostaria de dizer para o Karim Juruna, eu acho que na cultura a gente tem que fazer que nosso costume seja realmente reconhecido e não perder, de fato, o que nós estamos tendo dos nossos pais, dos nossos avós que já estão indo, né? E outra coisa, eu queria dizer também que na questão de bebida, como ela já falou sobre bebida na escola, eu acho que tem sim a ver, vocês têm que diferenciar aluno na escola com caxiri, né? E aluno fora da escola com caxiri. Na minha observação, assim, eu acho que caxiri na escola não é muito bem, não. Não é porque eu sou contra, mas já que é fermentado, forte, eu acho que vai ter, sim, alguma intriga lá dentro da escola, quanto com os professores, quanto a comunidade em geral, né? Então, praticamente é isso que eu tenho a dizer, né? Que vocês... E, por último, a minha fala, eu gostaria até de levar mais receita de vocês lá para a minha região, para mim poder também tá podendo fazer caxiri lá na minha comunidade, na minha região. É isso, obrigado. Faz direto ou vai responder? Eu queria primeiro parabenizar vocês dois, foi duas falas fantásticas. E queria talvez dar continuidade à pergunta da Dominique, porque eu estou aqui do lado do Francisco, e quando eu morava lá no Zuari, principalmente em 1986, 87, também tinha muita festa com caxiri, que lá a gente chama de xixa, que é feita toquá, de milho, e que também era fermentada, e que também, como no caso dos iujá, que a Tânia estava contando, as pessoas morriam, né? Eles desmaiavam, morriam, e depois eram revividos, e tinha toda também uma questão, como a Dominique falou, que era um misto, tinha muita alegria, mas também, às vezes, tinha um pouco de agressividade, né, de você matar o cunhado, dando muita xixa para ele e tudo. Isso tudo, no caso do Zuari, a xixa fermentada, acabou, desapareceu, não se faz mais. É uma coisa que é contra
a vida dos cristãos evangélicos hoje em dia, né? Quer dizer, hoje em dia só tem a xixa, a não ser em lugares que não são evangélicos, que às vezes tem xixa de macaxeira, mas a xixa de milho acabou. Então, acho que a pergunta da Dominique era sobre a escola, eu estou falando sobre a igreja, e eu acho que talvez elas caminhem mais juntas do que a gente imagina, né? E a minha pergunta, se não de novo, que teve na minha fala, assim, essa questão dessa purificação cultural, né, onde você, na verdade, guarda só um aspecto de coisas, como a Tânia acabou magnificamente a fala dela, falando sobre o dois, sobre o dualismo, sobre os dois lados, o que é e o que não é. Então, às vezes, a minha impressão é que fica um lado, né? É uma tendência desse dois e se transformando no um. Ou é bom ou é ruim. Se for ruim, não pode fazer, se for bom, continua, né? Se for agressivo, não pode, mas alegre pode. Mas parece que a magia, pelo que eu entendi da fala da Tânia, estava justamente nesse dois, que é dois, é sempre dois, é um lado e é o outro. Então, a minha pergunta o que se faz quando se faz esse dois virar um? Ou a pergunta para todos, como é que a gente volta para o dois, gente? Como é que a gente volta para o dois? A minha pergunta também foi o seguinte, da questão política mesmo também, quando a gente se pensa eu que já participo de vários seminários, a gente acaba discutindo sempre, é claro que a gente discute os dois lados, né? Na verdade, a questão do costume, da cultura, e a gente sempre depende desses dois, na verdade. Mas o que assim me deixa um pouco também preocupada também, eu sempre tenho esse cuidado, na verdade, como a apresentação sempre assim, a gente vê o lado do pesquisador indígena e também o lado do pesquisador não indígena. Assim, eu acho muito interessante essa apresentação. Hoje, assim, foi para mim um aprendizado muito também, né? E eu pude perceber muita coisa assim que está em conflito também. E eu sou como indígena e pesquisadora também. Eu estou em conflito comigo mesmo também nesse sentido, que eu estou percebendo essa questão, essa discussão, né, que está se... Tem coisas que, às vezes, a gente... Agora eu estou me colocando um pouco como pesquisadora e como indígena, né? Então, para nós, eu acho assim, ficar um pouco muito assim, meio angustiante até, de quando eu me deparo com essa situação que a gente está discutindo, e, ao mesmo tempo, a gente abraça a causa, mas, no mesmo tempo, até onde que a gente pode abraçar isso? E aí, a minha pergunta é o seguinte, se falou muito da questão do costume, dessa nossa... Cada diversidade apresentou aqui hoje, né? Eu, assim, falando de todos de hoje, né, que foram apresentados, foi muita coisa assim assim, eu percebo assim que a gente fala muito do resgate, né? A gente fala muito do resgate, mas, no mesmo tempo, isso está presente também no nosso meio. Só que eu me lembro de um professor guarani que fala o seguinte: tá dormindo, não está se perdendo, mas está dormindo. Mas a gente precisa acordar de novo aquilo. E quando acorda isso, como é que nós vamos viver com esse conjunto, né, na verdade, com quem está dormindo? Eu não sei se... aí vem a questão política, na verdade, que a gente sempre, eu defendo muito essa questão. A gente falou sobre a mulher, a menstruação da mulher, se fala muito isso. E cada indígena, a mulher tem tem uma sua especificidade de cada resguardo, digamos assim. Cada um tem, e hoje eu pude perceber que todas as mulheres indígenas
tem um momento de resguardo quando está menstruado. E eu sempre venho falando sobre essa questão, porque para nós, Guarani, também não é diferente, né? Nós temos o nosso resguardo, e isso depende, isso também implica, se a gente não respeitar o resguardo, isso implica a saúde da mulher, né? E aí eu me pergunto, aí hoje a Creuza, né, que falou assim, eu sigo muito, eu sigo meu resguardo. Aí eu diria que não, eu não sigo. Por quê? Porque eu me tornei professora, e quando eu me deparei com a instituição, eles não me respeitou. E quando eu digo que eu estou menstruada, que eu posso... Ela também citou isso, ela falou assim, às vezes o pesquisador chega e não sabe se a gente pode ir ou não pode. Aí, assim, eu diria assim que a instituição, o sistema, educação, entre aspas, porque não respeita isso. E isso eu estou falando não só da escola. Aqui na universidade também somos diversidade. E como que isso vai se respeitar na verdade? Como eu estou perguntando assim, eu acho que essa minha pergunta não só é para todos nós, porque eu estou dando aula, e aí se eu chegar para minha chefa dizer assim, hoje eu estou menstruada, não posso ir dar aula. Eles nunca respeitaram isso. E outra coisa, na universidade, onde eu fiz uma licenciatura, também nós discutimos isso também. Hoje eu estou menstruada, eu não posso participar da aula. E aí? E aí ninguém até agora não me deram resposta. E sim, é fácil a gente dizer assim, teoria, discutir isso, mas na prática é que isso pega, como diz. Porque se eu fosse respeitar tudo aquilo que vem, o meu costume, a minha crença, isso não está só o meu costume, isso também é uma minha religião também, isso é uma religião também. Isso tem uma explicação muito maior do que o costume, né? Eu acho que, não sei se é a minha pergunta, não sei se era isso que... Eu queria, na verdade, fazer esse comentário, porque eu estou muito angustiada. Eu vou dizer para os meus alunos, olha, as meninas têm que seguir resguarde, porque nós temos também alunas meninas, né? E aí eu vou dizer para elas, olha, você tem que seguir isso, tem que seguir aquilo. Nós, indígenas, a referência é aquele que nos ensina. A gente obedece muito àquele que dá o ensinamento para a gente. Então, eu me coloco como professora, eu vou dizer, olha, meninas, você tem que resguardar isso, você tem que seguir isso, você tem que fazer aquilo. E aí, quando chegou a minha vez, uma vez perguntaram para mim, e aí, a professora, você nunca menstruou, não? E aí? Aí eu falei assim, como a Creuza disse, eu fiquei com vergonha, porque eu vou dizer o quê? Quer dizer, que eu não estou respeitando, né? Então, quer dizer, eu sou professora, estou ensinando eles, mas eu não estou respeitando aquilo que eu estou falando. Então, eu acho que é um caso de a gente mesmo pensar nesse sentido também, porque isso que está me angustiando há muito tempo, assim, está me confrontando também. Então, eu acho que era isso. Me desculpe, vai demorar muito, mas eu queria, assim, mais chamar a atenção para esse lado mesmo também, né? E não só da questão da mulher, mas, de modo geral, esse costume que a gente está falando, discutindo, sobre a questão do resgate. Eu acho que era isso. Assim, pensando na questão do Francisco, da Aparecida, que também está em conexão com a questão da Dominique, eu não sei o que o Karim acha, mas eu acho que talvez tenha havido um mal-entendido e talvez eu tenha sido
a razão desse mal-entendido, né? Porque eu me lembro que, após a fala do Karim, eu falei assim, não sei se é o Caxiri que está incorporando a escola ou a escola que está incorporando o Caxiri. Eu queria, então, esclarecer o que eu estava dizendo, né? Porque eu acho, pode ser que o Karim pode depois explicitar isso, esclarecer isso, mas, se eu entendi, não se trata de levar o Caxiri para a escola no sentido de vai levar a bebida, as crianças vão aprender a beber na escola. Não se trata disso. É uma questão mais... É uma questão que... Como é que eu posso dizer? É muito interessante o que eu entendi que está acontecendo, né? A cauinagem, e aí, evidentemente, pelas imagens que ele mostrou, é uma coisa de começo da cauinagem, né? Outra evolução da cauinagem, que é a que eu descrevi, né? Mas a cauinagem como um tempo de produção e transmissão de conhecimentos tradicionais, inclusive sobre a cauinagem, porque também a questão da caça, né? A questão do arco, da competência física, da capacidade de performance física, né? Eu acho que o que o Karim falou era isso, era a abertura, como posso dizer, da cauinagem e o já para essa instituição que centralizou produção e transmissão de conhecimento. Então, tudo bem, na escola as crianças vão lá aprender a ler, escrever. Aqui na cauinagem elas vão aprender 200 cantos, ou ficar sabendo que há 200 cantos, aprender 3 ou 4. Né? Então, eu acho que é uma coisa altamente interessante o que está acontecendo, né? É que os professores... E o Jai, aí o Karim é o diretor da escola, é a abertura da escola para as outras posições de saber entre os Iujá, né? E, evidentemente, se o Caxiri é um grande valor e concentra, né, é um ponto de convergência para muitos conhecimentos, é natural que, então, as pessoas que estão na escola possam, durante o Caxiri, ter também entrar em contato com outros saberes, né? Então, eu sei que talvez os Iujá venham a ter problema com isso, com a Secretaria de Educação, por mau entendimento do que está acontecendo, né? Mas eu acho que foi isso que ele falou que estava rolando, né? Assim, eu acho que a questão da Thaís, a questão da Sônia, ou as interrogações que a Aparecida levantou com base na metáfora do 2 e do 1, na verdade, e esse problema da bebida na escola, são todos um mesmo problema, né? Que é um problema muito difícil. Eu não tenho resposta para ele, mas eu acho altamente enriquecedor o fato de que esse problema tenha aparecido nesse encontro, que quais são as condições de nossa convivência, nós, pessoas da universidade, quais são as condições de nossa convivência com os pesquisadores, os professores indígenas, né? Porque é um pouco isso, né? Então, tudo bem, você é indígena, você vira professor, desde que seja segundo as regras do MEC, né? Então, a questão é de quais são as condições de convivência, que é uma questão que eu acho altamente cosmopolítica, né? No sentido de que, sei lá, pegar a formulação da Isabelle Stangers, né? Como é possível viver com os Iorubá, né? É uma questão muito boa, porque os Iorubá, sei lá, um nome de um conjunto de línguas da África, né?
é uma questão muito boa, porque como conviver com uma professora guarani sem que Guarani signifique apenas, sei lá, uma identidade no passaporte da Sônia, né? Tudo mais é conduta de branco, e Guarani é só, sei lá, um nome que se põe a um nome pessoal, né? Então, eu acho que eu acho que essa coisa de como conviver, né, com os guaranis teria, sei lá, como conviver com os brancos, né? A questão do Ziudiá, como conviver com, sei lá, os médicos que cuidam da nossa saúde. É bom que eles cuidem, mas, ao mesmo tempo, eles também querem cuidar da nossa vida, né? Dizer o que é certo, o que é errado, sei lá. Então, sei lá, é um desafio, né? Que certamente para os índios é muito mais acentuado que para a gente que é antropólogo e que é favorável a que eles consigam uma coisa legal, impor condições legais para essa coexistência.